Leituras de janeiro. Janeiro parece que voltei àquela quantidade de leituras absurdas que... Absurdas, salvo seja. Me sinto a quem lê muito mais do que eu, portanto, dizer absurdo é ser ridícula. Mas voltei a ler muito mais. Aliás, quase que em janeiro deste ano li mais do que em 2022. Pronto, na parte dos livros foram livros muito pequeninos e por isso mesmo eu decidi dividir as minhas leituras de janeiro em duas partes. Para poder falar dos livros sem me estar a preocupar se seria um vídeo de 1 hora, que espero que não seja, mas para o bem de todos nós, espero que não seja. Portanto, eu em janeiro de 2023 li 14 livros, li à volta de... Assim, voltei outra vez a ter um Excel. Vamos ver até quando é que ele continua, sem eu o apagar, sem querer, como aconteceu da outra vez. Li à volta de 4.000 páginas, muita coisa, ou não. Li 27 contos. A maior parte daquilo que eu li foi de autores, não li nenhuma autora. A maior parte dos livros que eu li também foram em inglês. Portanto, 11 livros foram físicos, mas ouvi, portanto, 6 foram audiobooks, porque houve alguns que eu tinha ao livro físico e ouvi uma parte e li outra e por aí fora. Li 3 livros do Farol, 4 livros da Couve e li 3 livros novos nas minhas estantes. Portanto, acho que não correu muito mal. Vamos dar então pelos livros. Portanto, nesta primeira parte vou falar de 7 livros, na segunda parte irei falar de outros 7. Histórias de Vampiros foi um dos livros que tinha saído no Farol. Portanto, é um livro que eu já tinha começado e que não tinha terminado, é um livro de contos. Não é o melhor livro com histórias de vampiros. Não é. Mas não deixa de ser uma leitura interessante. Era um livro que eu já tinha cá há muitos anos. Incluindo, ele ainda tem preço. Eu só estou a mostrar isto, não pelo preço em si, mas é porque esta livraria que existia em Torres já não existe. Portanto, isto já não existe há alguns anos. Que é há 10 anos que já não existe. Não vou fazer contas. Mas já há bastante tempo que não existe. Foi um dos primeiros, talvez um dos primeiros livros B que eu tive nas minhas estantes. E, no entanto, demorou tanto tempo a ser lido. Alguns dos contos eu tinha a ideia que já os tinha lido. Porque isto tem, por exemplo, o conto do Edgar Allan Poe, eu tenho quase a certeza que já tinha lido. O conto do Arthur Conan Doyle também. E o do Ray Bradbury, também estou muito convencida que já tinha lido em alguma outra antologia. Portanto, houve alguns contos que eu já conhecia, outros que foram novidade. Não é o melhor livro, não. Mas não deixou de ser uma leitura interessante. Depois, um livro que ele faz parte da Couve, mas não tinha sido da Couve. Portanto, foi um livro que eu fiz batota. Eu troquei este livro por um outro que eu era suposto ler em janeiro. Eu era para ler um livro da Carson McCullers e eu substituí por este. Que é um livro de horror. Aliás, janeiro foi um mês que eu li bastante horror. The Rats, do James Herbert, é um clássico de horror. Inglês. E eu acabei por ler a trilogia. Eles são 4 livros, mas o quarto é uma banda desenhada e eu não fui à procura deles. E só tenho físico. O primeiro, os outros 2 foram em audiobook. E, aliás, este eu também aproveitei para ouvir em audiobook. Mas como eles eram livros que iriam deixar de estar disponíveis no início de fevereiro, eu li todos. Ouvi tudo de seguida. Para mim, o melhor de todos foi o primeiro, o The Rats, que passa-se em Londres e começa a haver alguns acontecimentos com ratos que são um bocadinho fora do comportamento dos ratos e que acaba por ser uma epidemia e os ratos começam a atacar as pessoas. Está fantástico. Se não gostam de ratos, não leiam, porque pronto. Apesar de eu acho que a minha parte grande parte do livro é mais sobre pessoas do que necessariamente sobre o efeito dos ratos e como as pessoas entram em pânico entram em pânico ou não entram em pânico, como às vezes relativizam as coisas quando não deviam relativizar. Portanto, pessoas em situação de crise.
um bocadinho mais o que eu acho que a trilogia retrata em situações diferentes, do que propriamente só a parte relacionada com o medo de ratos. Preciso de cábula. O segundo livro desta trilogia é o Lair e o terceiro é o The Main. Como eu disse, eu gostei mais deste do que os outros. Foi uma leitura muito interessante. Se alguma vez tiverem curiosidade em experimentar, recomendo este. Os outros depois, se não quiserem. Existe continuidade, mas não é necessariamente... não é com as mesmas personagens. Os ratos é que acabam por ligar a coisa toda. Na Couve tinha saído este livro, On Dark Wings, do Stephen Gregory. É um livro de contos. Stephen Gregory escreve essencialmente entre o horror e ficção estranha, portanto, ficção especulativa, e muitas vezes tem elementos de aves que aparecem nos contos dele, nos contos e nas histórias. Eu dele tenho várias coisas debaixo do olho, todas elas publicadas pela Valancourt Books, e estou muito curiosa para ler. Gostei bastante de ler este. Penso que cheguei a dar-lhe 4 estrelas. Lê-se muito bem. As histórias são curtas, são rápidas de ler. Tenho outras coisas para ler. Depois não, isto foi a minha primeira leitura do ano. Por acaso é interessante que o ano passado comecei o ano a ler um livro do George R.R. Martin e este ano fiz a mesma coisa. Foi uma coincidência. Este é o conto The Night Flyers e esta é uma versão ilustrada do conto que eu por acaso tinha comprado para oferecer, mas de qualquer maneira quis ler antes de oferecer e agora estou aqui num dilema de eu gostei tanto da edição ilustrada de coisa que se calhar vou ter que arranjar uma outra cópia para oferecer porque estou com dificuldade em separar-me desta. O Night Flyers é só mostrar uma das ilustrações. É um conto que se passa no espaço. Temos uma equipa que vai para o Night Flyer, eu acho que é isso, que não estou a dizer nenhum disparate, e vão com uma missão de encontrar algo que nunca foi estudado. Mas coisas muito estranhas acontecem quando eles estão no espaço e acaba por ser uma mistura de história de terror e história de mistério, porque quando eu digo história de mistério, é um pouco aquelas histórias de mistério de sala fechada, ou seja, todos os elementos estão dentro da nave, não existem elementos exteriores, mas tu à partida não conheces todos os elementos que estão na nave, portanto torna a coisa assim um bocadinho mais assustadora. Gostei imenso. Aliás, eu tenho que explorar mais ficção científica do George R.R. Martin, porque... E contos, essencialmente. Não é que eu já os tinha aí, é uma questão de ler. E por último, para este vídeo também um livro de contos, finalmente terminei de ler o Books of Blood, volume 2, do Clive Barker. Ora, este também era um dos livros que tinha saído na... não é na Couve, é no Farol. É um livro que eu já tinha começado há bastante tempo e que eu li agora a segunda parte. Este é um livro que tem os 3 primeiros Books of Blood. Books of Blood é algumas das histórias mais conhecidas do Clive Barker. Não são necessariamente histórias muito... São histórias de horror. Ponto número 1. Ponto número 2. Estão relacionadas com sangue, com horror corporal. Portanto, não é coisa mais... Não é coisa que vai agradar a todas as pessoas. Obviamente que há uns contos que eu gosto mais do que outros. Ao início, os 2 primeiros não me agradaram muito, mas os últimos 3 fizeram com que, portanto eles são só 5, fizeram com que a leitura valesse a pena e brevemente, sendo que esse brevemente pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, 2, quiçá 3, lerei o terceiro volume. É um autor que eu gosto bastante, mas que também não é um autor que eu recomendo a todas as pessoas porque às vezes é gráfico e às vezes é de gráfico tipo nojento. Não é coisa que pode, pronto, depende daquilo que vocês gostem no horror, pode ser algo que vos agrade ou então ser algo que não vos agrade de todo. Eu normalmente não é algo que eu gosto muito,
Em termos de horror, não preciso que o horror seja explícito e gráfico. Mas no caso do Clive Barker, até gosto de algumas coisas que ele faz. Por hoje é tudo. Foram estes alguns dos livros que eu li em janeiro. No próxima vez falo-vos dos outros 7. Até ao próximo vídeo.